Você pode estar vivendo algo que, por muito tempo, foi chamado de amor, cuidado ou responsabilidade, mas que, em algum ponto silencioso da sua história, se transformou em obediência. Não aquela obediência consciente, escolhida, madura, mas a obediência que nasce do medo de perder, do receio de decepcionar, da crença de que, se você soltar, tudo desmorona. Esta leitura chega para alguém que ocupa o lugar de babá emocional de um adulto. Você sustenta, organiza, protege, antecipa dores, evita conflitos, segura quedas que não são suas. E talvez ninguém tenha te pedido isso diretamente. Você apenas aprendeu que amar era ficar, que cuidar era se anular, que ser bom era obedecer. A espiritualidade mostra aqui uma energia antiga, repetida, quase automática. Uma alma que aprendeu cedo que, para ser aceita, precisava se adaptar. Que, para receber afeto, precisava se moldar. Que, para manter o vínculo, precisava calar o próprio limite. Você pode até pensar, mas eu faço isso por amor. Se eu não fizer, quem vai fazer? Eu aguento, sempre aguentei. Mas existe uma verdade sendo sussurrada agora. Amor não exige obediência. Amor não drena. Amor não infantiliza o outro nem aprisiona você. A mensagem espiritual é clara. Quando você assume o papel de babá emocional, o outro nunca cresce, e você adoece energeticamente. Observe com honestidade. Talvez você esteja obedecendo alguém que não assume a própria vida. Talvez você esteja seguindo ordens silenciosas, expectativas não ditas, chantagens emocionais disfarçadas de fragilidade. Talvez você confunda dependência com vínculo, controle com cuidado, necessidade com amor. Essa obediência não nasce da maldade. Ela nasce da falsa interpretação do amor. A espiritualidade mostra que sua energia está sendo drenada não porque o outro seja vilão, mas porque você não colocou limites onde deveria ter colocado consciência. Limite não é afastamento. Limite é clareza. Limite é dizer, até aqui eu posso, daqui pra frente é com você. Existe um medo profundo aqui. O medo de ser visto como egoísta. O medo de ser rejeitado. O medo de perder a identidade construída em torno de quem cuida. Mas perceba. Quem você é quando não está cuidando de alguém. Quem você é quando não está obedecendo. Quem você é quando não está salvando. A espiritualidade te convida a encarar isso sem culpa. Porque enquanto você obedece por medo, o outro governa sua energia. Enquanto você se cala, o corpo fala. Enquanto você sustenta o outro, sua alma pede descanso. Esta leitura é um aviso amoroso. Você não veio para ser suporte eterno de alguém que se recusa a amadurecer. Você não veio para carregar responsabilidades emocionais que não são suas. Você não veio para viver em estado de alerta, adaptação e exaustão. Existe uma libertação disponível agora. Ela começa quando você entende que dizer não rompe o amor, rompe a ilusão. Que colocar limites não abandona o outro, devolve a ele a própria responsabilidade. Que parar de obedecer não é desamor, é consciência. A espiritualidade pede que você observe onde você entrega sua força sem receber troca. Onde você se diminui para manter o outro confortável. Onde você aceita migalhas emocionais em nome de uma falsa paz. Você pode sentir culpa no início. Pode sentir vazio. Pode sentir medo. Mas logo depois, vem o alívio. O corpo relaxa. A energia retorna. A alma respira. Esta mensagem chega para lembrar. Você não é responsável pela vida emocional de ninguém além da sua. Você não precisa ser babá de adultos. Você não precisa obedecer para ser amado. O amor que nasce da consciência não exige sacrifício constante. Ele se sustenta no encontro entre dois inteiros, não na dependência entre dois feridos. Se algo dentro de você se moveu agora, não ignore. Isso é a sua consciência pedindo espaço. Isso é a espiritualidade te lembrando que viver não é obedecer, é escolher. E a escolha, neste momento, é voltar para si. Existe um ponto no caminho espiritual em que a alma não pode mais permanecer infantil. Não por crueldade da vida, mas por necessidade de expansão. Você pode estar exatamente nesse ponto agora. A espiritualidade mostra alguém que já compreendeu muito, já sentiu muito, já carregou demais. Mas ainda não cresceu espiritualmente no lugar mais difícil, o lugar onde é preciso desobedecer padrões antigos para se tornar livre. Crescer espiritualmente não é apenas meditar, compreender conceitos ou falar sobre consciência. Crescer espiritualmente é romper com acordos invisíveis que mantêm você pequeno.
É sair do papel de quem sustenta, salva, protege, organiza e silencia, para não decepcionar. A drenagem que você sente não é só cansaço físico ou emocional. Ela é energética e coletiva. Quando você se mantém preso na obediência, todos que estão conectados à sua energia são afetados. Filhos, parceiros, família, clientes, projetos, até caminhos que ainda nem nasceram. Porque uma alma que não se permite crescer segura o fluxo de todos ao redor. A espiritualidade é clara. Uma pessoa que vive drenada se torna um ponto de estagnação energética. Não por intenção, mas por permanência. Você pode estar sustentando vínculos que já deveriam ter mudado de forma. E, ao fazer isso, impede que o outro enfrente o próprio vazio, a própria responsabilidade, o próprio amadurecimento. Por isso, esta mensagem não vem suave. Ela vem direta. Aprenda a desobedecer. Desobedecer não é rebeldia vazia. Desobedecer é sair do automático. É parar de reagir por culpa, medo ou condicionamento. É dizer não mesmo quando a voz treme. É não ceder, mesmo quando o outro se desorganiza. A espiritualidade mostra que o salto quântico que você busca não está em fazer mais, mas em parar de obedecer o que te diminui. Você não evolui enquanto continua sustentando estruturas que dependem da sua submissão emocional. Você não se torna uma alma livre enquanto ainda responde a ordens invisíveis do passado. Você não acessa um novo nível de consciência sem romper com a identidade de quem aguenta tudo. Existe um medo aqui. Se eu desobedecer, eu perco tudo. Mas a verdade espiritual é outra. Se você continuar obedecendo, você perde a si mesmo, e leva outros junto. Quando você se liberta, algo acontece no campo. Os vínculos se reorganizam. Quem pode crescer, cresce. Quem não pode, se afasta. E quem pertence, permanece em outro nível. Isso é crescimento espiritual real. Não é confortável. Não é bonito. Não é aceito por todos. Mas é libertador. A alma livre não precisa ser aprovada. Ela precisa ser verdadeira. Esta leitura é um chamado de maturidade espiritual. Chega para dizer que você não é mais a pessoa que precisa obedecer para ser amado. Você não é mais a alma que se sacrifica para manter tudo em pé. Você é alguém pronto para quebrar o ciclo. O salto quântico acontece quando você escolhe diferente do padrão. Quando você diz não onde sempre disse sim. Quando você sustenta o limite sem se justificar. Quando você permite que o outro lide com as próprias consequências. Aprender a desobedecer é aprender a honrar a própria consciência. E a espiritualidade finaliza com esta verdade. Toda alma que se torna livre, liberta o campo inteiro ao redor. E antes de continuar, se essa mensagem está tocando algo real dentro de você, deixe o like neste vídeo. O like não é apenas um apoio ao conteúdo. Ele é um sinal energético de que sua consciência está acordando para algo importante. Quando você marca presença, você âncora a mensagem no seu próprio campo. Agora, siga comigo. Existe uma figura muito clara nesta leitura. Alguém que é visto como a pessoa boa. A compreensiva. A que sempre entende. A que sempre perdoa. A que sempre está disponível. E, por fora, isso parece virtude. Mas, por dentro, existe uma armadilha emocional silenciosa. Quando você é constantemente visto como bom, algumas pessoas começam a construir uma estrutura ao redor da sua bondade. Elas se acomodam. Elas se apoiam demais. Elas se beneficiam. E, pouco a pouco, passam a esperar que você continue sendo aquilo que elas precisam, não aquilo que você é. A espiritualidade mostra que a bondade, quando não é acompanhada de consciência, vira função. E quando você vira função, deixa de ser pessoa. Você pode perceber que, em muitos vínculos, você não é amado pelo que é, mas pelo que entrega, pelo que resolve, pelo que segura, pelo que salva. E aqui está o ponto mais delicado. A mente emocional cria a ilusão de que você é responsável pela cura do outro. De que, se você não estiver ali, tudo desmorona. De que o sofrimento do outro é sua missão. Mas isso não é amor. Isso é uma armadilha da identidade do Salvador. A espiritualidade é firme ao dizer: ninguém evolui sendo salvo. Ninguém cresce sendo carregado. E você não veio para redimir ninguém às custas da própria energia. Expandir a consciência é sair desse lugar. É parar de se enxergar como solução para dores que não são suas. É entender que ajudar não é se sacrificar. É reconhecer que o outro só amadurece quando encontra o próprio limite. Enquanto você se mantém no papel de muito bom,
o outro permanece no papel de dependente. E esse jogo mantém ambos presos. A armadilha está em confundir bondade com submissão. Em achar que dizer não te torna menos amoroso. Em acreditar que colocar limites te afasta da espiritualidade. Mas a verdade é o oposto. Consciência sem limite não é espiritualidade. É fuga emocional. Quando você expande a consciência, algo muda radicalmente. Você deixa de salvar. E passa a respeitar. Você deixa de carregar. E passa a permitir. Você deixa de obedecer. E passa a escolher. E é exatamente aqui que a libertação começa. Se essa leitura ressoou com você, leia o artigo que está logo abaixo deste vídeo. Ele aprofunda essa mensagem e mostra, com ainda mais clareza, como sair da armadilha emocional da bondade, da obediência e do papel de salvador, para viver uma espiritualidade mais madura, livre e consciente. Permita-se esse próximo passo. Porque toda alma que desperta para si, deixa de se perder no outro.